A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, começamos hoje mais um programa inédito na TV Zoom. E dia de acreditar em si, nós vamos falar de arte, de cultura, com uma pessoa muito especial. Mas antes, se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, aproveita para se inscrever, ativar o sininho e no final deixar seu comentário. Boa noite, Davi Rangel. Boa noite. O importante é ativar o sininho, tá, gente? Ative o sininho. Ative o sininho, ativar o sininho é importante. Tá tudo bem com você? Tudo bem com você? Marconinho, beleza, Marconinho? Joia? Nosso, como é que é? Nosso técnico, não é verdade? Nosso técnico. Né? Tá Nossa produção. Meus amigos, minhas amigas, ela é atriz, diretora, compositora, professora, produtora cultural, iniciou carreira no teatro nos anos 80 aqui em Nova Friburgo, nos anos 2000 mudou-se para Niterói buscando novas oportunidades de conhecimento. Na TV, participou como atriz em documentários, programa na TV Globo, dublou novelas para o SBT, atriz, diretora musical, produtora da companhia teatral Crias da Casa, na qual é integrante e cofundadora desde 2008. Essa é só uma pincelada, né? É só um pouquinho. O resto ela vai dizer agora, não é isso? Sim. Denise muito Peixoto. bem-vinda! Boa noite, boa noite. Boa noite. Que honra recebê-la, um currículo pesado. Eu que digo, realmente. 35 anos de atividade. 35 anos. Muito bem. Bom, você é do Crias da Casa, você é da Companhia Arteira, faz parte dessas duas companhias. Sim. Você está com um espetáculo em cartaz. Qual é o nome do espetáculo? Alguns, né? Alguns. Quais são eles? Com a modéstia, mas Isso. assim, pela Companhia Arteira, nós acabamos de estrear o Bendito Sangue. Bendito Sangue. Bendito Sangue, que é um espetáculo muito relevante para a criança, porque ele fala sobre a menstruação, sobre a mulher, sobre todo esse processo que acontece no corpo, né, da gente. Sim. Assuntos E tabu, de uma né? forma e de uma forma muito poética, muito lúdica. Que legal. Com o Crias da Casa, né, nós temos também o Três Marias, que é um espetáculo que estreou em 2009 aqui em Nova Friburgo. Depois nós fomos para o Rio, rodamos bastante Brasil e ele continua viajando. Três Marias, né? Em setembro também. Perfeito. Estaremos passeando por aí. E Ainda como não posso dizer. que foi essa jornada para você chegar até aqui, da Denise? Ai. Como que a Denise chegou até aqui? Denise foi uma furona, assim, na família, né? Porque minha mãe disse que o meu avô, ele era músico, eu não conhecia meu avô. Então ela sempre falava assim, quem será que quem da família vai puxar essa parte da música? Eu acho que isso foi toda para a Aline, né? Minha filha Aline, Sim. que é atriz também, é musicista, e ela realmente seguiu essa área, a área da música. Eu amo música, né? Trabalho com a música dentro da minha atividade, mas eu não vivo como musicista mesmo, né? Nem como cantora. Isso que eu faço é dentro do teatro. Tudo dentro do teatro. Perfeito. Então, assim, na minha Você é uma família... atriz que também canta e também toca, não Sim. uma cantora que atua, não é isso? Exatamente. Então, assim, na minha família não tive nenhuma referência, né? Então, não foi fácil. Porque, assim, meu pai, ele era uma pessoa maravilhosa, mestre de obras, né? Ele era bombeiro hidráulico. Eu acho que teve uma vez que eu até, dando uma entrevista, eu me lembrei dessa história, porque a gente fala das referências, né? Mas ele, assim, era uma pessoa muito bronca, né? Muito humilde mesmo, Rústico. né? Rústico, dentro das condições que ele viveu e tal. Então, ele não tinha acesso e também não dava nem tempo de ter acesso, né? Mas ele sempre levava a gente para curtir a exposição de Cordeiro, toda vez que tinha evento. E ele construiu muitos desses prédios em Friburgo, mas muitos. Trabalhou para grandes empresas aqui. E toda vez que tinha evento, ali no Campo do Friburgo, Campo do Friburgo mesmo. Futebol Clube, sim. Aqui no centro mesmo, Que era ali por o trás Campo da do Friburgo. Energisa. Agora é estacionamento. Isso. O meu pai levava a gente para um prédio que estava sendo construído. Aquele ali mesmo, em frente ao Bolero, né? Tem até, não sei se posso falar Bolero, o Bolero ali que Claro é muito que pode. conhecido. É. Claro. Aqueles prédios ali estavam sendo construídos, né? E ele era um dos mestres. Então, a gente subia aquilo ali à noite, no escuro, no meio daquela obra, e assistia aos shows de camarote. Para ver de graça. Ele sempre incentivou a cultura de certa forma, né? Sim, Mostrou sim. pra Agora, para eu viver disso realmente, desde Como? a minha... Então, Como viver da aí eu arte? fiz formação de professores, né?
E quando eu fazia formação de professores, à tarde eu trabalhava na fábrica. A formação de professores de manhã, à tarde na fábrica, mas já estava envolvida com grupo de teatro aqui em Friburgo. Sempre esteve inserido. Sempre. E isso a gente trabalhava muito nos finais de semana. Perfeito. E assim, a família achava, né? Olha, vai virar mendiga, né? Vai passar fome, isso não dá futuro, tem que ter carteira assinada. Então, precisava realmente trabalhar. Depois me formei, né? Sem falar aquele papinho, né? Tá fazendo teatro, mas tá trabalhando em quê? Exatamente. Como é que tá pagando boleto mesmo? Tudo, né? Todo mundo é drogado, aquela maneira de enxergar, né? Os artistas. Sim. Que é uma maneira... E você teve que... Isso foi um desafio na sua jornada? Nossa, muito, muito. Aí depois eu, né, me casei, mudei de cidade, né? Aí tive meus filhos, mas ainda assim eu continuei trabalhando, porque eu tive incentivo da parte do meu marido. Perfeito. Mas e assim, para conciliar família, filho, isso tudo era muito difícil. Mas a minha mãe, apesar de todo o medo que ela sentia, ela sempre esteve ao meu lado. Ela sempre apoiou. Mesmo me dizendo, você tem que arrumar um trabalho de carteira assinada. Ela estava ali com medo, né? Muito medo do futuro, né? Porque a perspectiva de vida para ela era muito difícil, né? Ela também trabalhou em fábrica, né? Desde muito cedo. Não teve muita oportunidade para estudar, porque teve que sobreviver e cuidar dos filhos. Era uma outra realidade. Mas o que eles puderam fazer, né? A nível de instrução mesmo, acadêmica... E tudo isso eles possibilitaram. Mas essa parte artística eu realmente tive que quebrar. Então, assim, eu tinha problemas direto, assim, né? Com a família, né? Batia de frente. Perfeito. E nunca parei, né? Nunca parei. E fiz muitas coisas para poder manter o meu lado artístico. No início, não foi logo de cara que você conseguiu viver só da arte? Não, hoje eu vivo da arte, né? Perfeito. Mesmo enquanto professora de teatro, né? Sim. Mas eu vivo do teatro. Perfeito. Mas antes, cortei muito cabelo, fiz curso de cabeleireira e cortei muito cabelo, tinha muitos clientes nessa cidade. Costureira, trabalhei em loja, confecção, faxina. Nossa, fiz festas infantis, fiz muita recreação infantil para poder suprir essa carência mesmo. Até Com relação... desculpa te cortar. Perfeito. Com relação à programação infantil, você tem um evento que você faz todo ano, que é o Sarauê. Sim. Né? Como é que acontece o Sarauê? O que é o Sarauê? O Sarauê é um sarau voltado para a criança e para a família. Ali eu disponibilizo. Tem parceiros, né? E eles músicos que ficam à disposição das crianças que querem cantar. Então, eu ofereço também instrumentos de percussão. A gente abre um pré-cadastro, né? Eu quero cantar uma música, mas eu não sei tocar. Então, a partir da necessidade daquela pessoa que se inscreveu, a gente vai providenciar essas necessidades técnicas e ela vai se apresentar. E o mais interessante do Sarauê é que a troca, sabe? A troca entre eles, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu não quero fazer nada, eu sou tímido, mas vai assistir. Chega lá, ela sente vontade porque ela vê que é um ambiente que não tem cobrança, sabe? Você não precisa ser perfeito. Eu mostro os bastidores. Teve até uma vez que o pai de uma aluna falou assim para mim, Denise, enquanto vocês estão trocando, né, os fios, enquanto está se preparando para a nova atração, porque tem parceiros que se apresentam, né, show de palhaços, atrizes de dança. Aí ele falou assim, podia ter alguém entretendo. Eu falei, não, o objetivo do Sarauê é mostrar para a criança que para tudo existe um tempo. As coisas não nascem assim, no estalo, né? Existem os bastidores. Eles mesmos produzem? Sim, eles produzem. Então, é um ambiente que promove e proporciona essa integração, essa construção, né, de coisas ali, de poesia, de música, porque a gente faz um varal de poesia, a gente oferece também material para quem quiser fazer desenhos ou ligado a essa área também. Então, o objetivo do Sarauê é esse. Isso é desde 2018? Desde 2018. Eu fiz E o como que primeiro você evento. teve essa ideia? Eu tenho um amigo chamado Guto Porto e ele sempre fez um sarau para adultos. A partir dali eu falei, Guto, tenho maior vontade de fazer um sarau para criança, mas com esse objetivo, que já acontecia no sarau dele, que era o sarau dos outros, né? E isso é maravilhoso, ver novas parcerias surgem,
sabe? Enfim, esse é o Sarauê. Dá é uma festa. essa quebra de paradigma interno que a pessoa tem, né? Do medo, da insegurança. E o tempo todo você tem que estar preparado com alguma coisa maravilhosa, mega, super. E assim, hoje, mais do que ontem, as crianças estão ansiosas demais porque a tecnologia mostra que você dá enter e você tem um produto pronto, ainda mais agora com a inteligência artificial. Sim. Só que nas relações humanas isso não acontece. Tem um tempo, né? Para gestar, para você criar, para você trocar, olhar no olho, ver se o outro gostou, se não gostou. E essa coisa do tudo pronto instantaneamente é muito complicado, né? Porque às vezes aquilo que está pronto de maneira instantânea é uma informação errada, é uma fake news, e as pessoas vão absorvendo isso, as crianças e adolescentes, muito mais, né? Muito mais. Então, quando a criança chega lá e ela precisa aprender que tem que esperar e ver como acontece, elas também se encantam. Porque elas têm muita curiosidade de saber como é que funciona, só que a gente não está mostrando isso para elas. Há uma necessidade de mostrar, fica quietinho aí, ó, já vou te mostrar pronto para você ver, porque não tem paciência de explicar. Tá tudo muito acelerado, né? Sim. E eu acho que elas precisam realmente participar desses processos, né? Do lado de trás das coxias, dos bastidores, como funciona. Para você que está chegando agora, está assistindo aqui ao Acreditar em Si, ao vivo, ou vai ver depois no YouTube, né? Nós estamos conversando com a Denise Peixoto, atriz, diretora, compositora, professora, produtora cultural, né? Que está aqui em Friburgo e está também em Niterói. Você tem projetos aqui, projeto lá embaixo, né? Sim, projetos em Niterói. A sede da Companhia Crias da Casa é em Niterói. Perfeito. Eu também estou sempre lá ministrando as minhas atividades, aulas. Tá sempre dividido nas duas cidades. Sempre. Acabei de fazer o meu espetáculo Quase a Tempo no Marquinho. Conta do Quase a Tempo pra gente. O Quase a Tempo, desde 2017 que eu vinha buscando um texto, porque entrei no período na crise da meia-idade, no isenta e vai indo, né? Sim. Passou meio século, precisava de um texto. E aí, pesquisando, eu consegui uma pessoa com várias poesias, todas voltadas para questões internas dela, né? Uma pessoa que é mais velha e tal. E aí fiz uma primeira leitura dramatizada desses textos. A partir daí, 2019, fiz outra leitura e fui enxugando, fui trabalhando. Entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, muitas questões ficaram muito mais afloradas. Sim. E aí eu comecei a trabalhar com... chamei o Reinaldo Dutra, que é o diretor desse espetáculo, minha filha Aline Peixoto, Reinaldo que é também fantástico. a musicista, pra gente entrar mais a Aline fundo. faz a trilha sonora ao vivo. A Aline faz ao vivo. Dentro do espetáculo. A Aline faz ao vivo. Então, esse texto, Quase a Tempo, tinha muito daquelas poesias, mas ele foi se transformando a partir das minhas questões e a partir também de questões de muitas mulheres que nós entrevistamos. Nós começamos a colher depoimentos. A fazer uma pesquisa sobre o que é envelhecer nessa sociedade de hoje, né? Em que você tem um modelo de juventude, um conceito, você tem que estar sempre linda, né? Sempre maravilhosa. Bem e disposta. você nega esse envelhecimento da pele, né? Que é real isso, né? Fora outras questões, né? Do patriarcado, né? A mulher, como que ela é vista realmente dentro... Ai, são tantas questões nesse espetáculo, porque eu falo sobre essa questão de ser mãe, né? Você nasceu para ser mãe. Qual é a função da mulher? Qual é a função da mulher? Isso é uma função? Tanto que hoje em dia, algumas mulheres, né, já se colocam nos currículos, sou mãe de 2, ou então gestora de pessoas. Porque a pessoa, quando ela cria pessoas, ela desenvolve habilidades de criar seres humanos, né? Pessoas. Isso é uma habilidade que é desenvolvida. Sim. Então, isso também precisa entrar no currículo, né? Ser mãe é muito difícil, mas nós somos criadas para isso, assim. Então, eu questiono essa questão da morte, né? O que é a morte? É o seu monólogo. Qual é o meu monólogo? Perfeito. Que eu falo do meu medo, mas também foi muito baseado em relação às questões da minha mãe, porque ela sempre fala para mim: meu tempo está acabando. Meu tempo está acabando. Eu pergunto: mãe, então se despede. Vamos lá, mãe. Tchau. Vamos, não sei quem vai primeiro. A partir disso, e também das questões dela, né? Perfeito. Ela tem 80 anos, mas ela anda de bicicleta, ela é super verdade. ativa, mas tem a pele, que é uma pele de 80 anos, Cai e que é a de vez em coisa quando. mais linda. Sim. Que é a coisa mais linda. Então, a gente entra em crise. Cada vez mais eu vejo mulheres de 20,
30 anos em crise por questões estéticas, assim, que eu sinceramente acho que muito ruins, tá? Vamos ser sinceros. Eu não tô depondo contra, Sim, né? Mas é algo que constrange, não sei, né? Tipo, você vê uma mulher não gostar de nós si não mesma. somos criadas pra gente admirar outras mulheres. Sempre entra em outro lugar muito pejorativo, né? Perfeito. Misturam-se as coisas. Se eu elogiar você, nossa, você é muito bonita, nossa, podem interpretar de diferentes formas. Então, a gente não aprende a admirar as mulheres e se entender. As mulheres mais velhas, principalmente. Sempre num lugar... Assim como o homem também não pode ter uma amizade feminina. Tem que ter sempre alguma coisa no meio, né? Ele não pode... você tá querendo pegar, né? Já existem rótulos, né? Muitos rótulos. Então, assim... se eu, no caso, tenho uma mulher que eu admiro, eu posso aprender com ela não é minha rival. Eu posso aprender com ela maneiras de como passar pelas dificuldades, porque tem muito tabu. Sim. Só que a gente aprende o quê? Fulano é melhor que você. O cabelo dela é melhor. Olha o corpo dela. Aquele é o corpo perfeito. É sempre uma rivalidade. E não algo que a gente pode crescer. Auto-ódio também. A autoaceitação, né? É muito difícil essa autoaceitação. Eu tive, se você me permite, a gente começa a ter respostas, né, do Acreditar em Si. Eu estou aqui há pouco mais de um mês co-apresentando o Acreditar em Si. Então eu quero mandar aqui um grande beijo para a doutora Mônica e doutora Altir. Eu tive uma resposta da doutora Mônica, ali da Travessa São João no centro, que fala de você, fala de nós, do Acreditar em Si, de uma maneira tão bonita, tão agradável, que eu estou trazendo aqui esse depoimento, né? Obrigado, doutora Mônica, obrigado, viu? E é muito lindo ver como que a arte vai para além dos palcos, né? Muito além. Traz esses questionamentos, a vida imita a arte imita a vida, né? Muito, muito. Eu respiro teatro por isso. Porque o teatro está em tudo na minha vida. E à medida que eu fui estudando, eu fui vendo que ele está dentro da psicologia, tem os psicodramas. Eu fiz curso de dramaterapia também, né? Fiz várias formações. Está dentro das empresas. Hoje, muitas empresas utilizam o teatro. Teatro empresa, né? Teatro empresa. Simulações de rotina para você trabalhar várias questões. Como é que é isso? Por exemplo, como é que uma empresa pode te convocar para Como fazer é o quê? a técnica do teatro entra? Vou dar um exemplo. Aqui em Friburgo, uma vez, nós fizemos uma ação, criamos uma ação. Fizemos para várias empresas aqui também. Mas teve uma específica que me chamou muita atenção, que era uma confecção. E as costureiras não queriam usar a touca. Elas faziam a escova, a chapinha, e não queriam usar a touca. O índice de mulheres que prendiam o cabelo na máquina e aquilo arrancava o cabelo era absurdo, alto demais. Um índice altíssimo de mulheres machucadas. Mas ainda assim elas não queriam. Então, para você fazer uma palestra, primeiro que muitas vezes não tem como parar a produção. Sim. Elas não têm tempo de ficar, às vezes, no final de semana. Sim. Então, a gente precisou criar uma ação de 1 minuto a 2 minutos, que era apresentada de uma forma bem lúdica e bem divertida, como uma comédia, no horário mesmo, dentro da confecção. Ali na produção. Na produção mesmo. A gente chegava, fazia ação, mostrava o que era, elas porque paravam um pouquinho, paravam rapidinho, assistiam aquilo, na brincadeira, elas, nossa, isso aconteceu comigo. Então, a gente mostra de uma maneira lúdica o que realmente acontece. A obrigatoriedade do EPI também, né? E a gente fala sobre isso. Equipamento de proteção individual. Exatamente. Então, depois a empresa, no caso, ela quando ela vai falar de uma maneira mais séria, aquilo já ficou gravado. Nossa, eu vi aquela cena acontecer. Nunca mais vai de alguma esquecer, forma. né? Não esquece mais. Depois que você viu, não tem como desviar. Então, nós criamos essas ações baseadas na necessidade de cada empresa. Por exemplo, vou falar aqui um outro... Posso falar o nome de empresas grandes? Pode. Petrobras, Gerdau, CREA. No Rio de Janeiro, nós falamos muito sobre assédio moral. E comunicação, essa coisa da comunicação, a falta de comunicação. Muitas baias e as pessoas não se olham. Às vezes, uma coisa simples que você pode chegar do outro lado ali e resolver, mas existe esse problema de comunicação. Eu vi um teatro empresa, não sei se que vocês fizeram, que vocês falavam de escovar os dentes, de
de Sim, noções sim, básicas sim. de saúde? Sim. O SESC... Foi em colégio isso, não? Em colégio e também dentro de empresas. Por exemplo, o SESC tem a área da saúde e ele promove muitas ações voltadas para esse cuidado, setor, para o assim. cuidado, não só para criança, né? Ou também Sim. na área de entretenimento, mas ele promove muitas ações através dessa brincadeira, né? Ele contrata os atores desenvolvem e vão brincar com as pessoas falando sobre esses problemas. Problema mesmo, né, em relação à alimentação, em relação a problemas cardíacos, higiene, né? E às vezes não é só para criança mesmo, não. O adulto muitas vezes precisa ser alertado de coisas que ele às vezes não se dá conta, não tem noção de hábitos. Sim. E através do teatro, através da vivência, porque muitas vezes não é só ele assistir. Existem momentos, né? Existem atividades que nós programamos em que o colaborador ele também participa. Então, quando ele não só assiste, mas ele também vivencia, sem ser exposto de uma maneira bacana, sabe? Sem o constrangimento. sem constrangimento, Sem ser ridicularizado, sem ser né? ridicularizado, Tem uma aceitação. nossa, é muito bom. Fala um pouco agora da Denise Peixoto, professora. Você está com curso na Companhia Arteira, Sim. lá também no Grêmio Português, na UTF Friburguense. Você tem para criança, tem para adolescente, tem para adulto, tem para idoso, tem para todas as idades, dos 9 aos 90, é isso? Então, falando do teatro em todas as áreas, está aí, né? Temos espetáculos de entretenimento e também temos o teatro pedagógico, que eu também sempre utilizei muito nas minhas aulas para desenvolver as habilidades artísticas, mas também outras habilidades, né? Não só o artístico, mas habilidade cognitiva, habilidade, né, da psicomotricidade, Ensinando a pessoa a falar do em público. raciocínio. Então as pessoas pensam que é só para criança. Ai, põe criança que é muito bom, vai perder a timidez. Agora, falando pro adulto. O adulto tem essa questão, às vezes, da comunicação, ele precisa aprender, né? Se observar para ele perceber quais são as limitações e também quais são as habilidades dele e que ele precisa estimular mais, o que ele quer. Então, ele vai se entendendo à medida que ele vai fazendo as atividades. Para o idoso, gente, é maravilhoso. Trabalha a memória, raciocínio lógico. Integração social. Coordenação motora, assim, são muitas as possibilidades realmente que o teatro traz, né? Que legal. Muito. Para Eu além. tive um colunista, desculpa te cortar, tive um colunista, tem tudo a ver com o que você está falando. Eu tive um colunista neurologista na Rádio Globo, muito bom. Sim. Entrevistava sempre ele, depois que ele perdeu esse medo. Bom, ele era um gênio na neurologia no Rio de Janeiro, dos classe A+. Ok. Só que quando abriu o microfone, ele começava a gaguejar de uma tal forma e nós fomos aos poucos trabalhando a coisa da comunicação, até que depois ele começou a falar mais até do que eu. Né? A pessoa tem medo de falar, quando abre o microfone, quando liga uma câmera... Qual que é o medo da fala? O medo Onde é o que tá a medo do vergonha? julgamento, né? Muito. Muito em função do julgamento. Às vezes, e pode ser também porque a pessoa tenha passado por uma situação complicada. O nosso cérebro, ele cria e ele armazena muitas informações, a gente não faz ideia. Perfeito. Então, muitas vezes, ele associou coisas e ele fez as conexões e gerou ali uma situação de desconforto. Trauma, né? Traumático. Aí ativa o gatilho. Ativa o gatilho, alguma coisa vai ativar. Então, eu costumo dar sempre um exemplo, assim, quando eu tô Me lembrei aprendendo a agora de Vanessa dirigir... Camargo, me dá um gatilho, me dá um gatilho. Quando a gente está aprendendo a dirigir, tá? Você vai fazer uma coisa de cada vez. Então, primeiro você vai lá aprender, né? Olhar a direção, não sei o quê, e tal, e vai devagarinho passando a marcha, entendendo qual é o controle da embreagem com o acelerador, passa a primeira marcha, vai devagarinho. Tá, aí você começa a andar. Aí um belo dia você pega chuva, muita chuva, e aquilo te desencadeia um medo. À medida que você vai passando por aquela situação e você vai entendendo que aquele medo que você consegue superar, você vai acostumando com aquela situação. E você vai desenvolvendo ferramentas e mecanismos para vencer aquele problema, né? Para superar aquele problema. Então, o mais importante é a gente vivenciar e descobrir quais ferramentas elas podem ser úteis naquele momento. Que legal. Sabe? Então, quando você É um se depara... autoconhecimento que... É um autoconhecimento. E outra coisa, você erra uma vez, aí a gente repete dessa vez sem errar. Porque a nossa mente, ela também memoriza o erro.
Então é muito importante quando você está fazendo alguma coisa, se você errou, faz de novo, mas faz até sem engasgar no mesmo ponto que você parou. Você tem que conseguir ir direto. 1, 2, 3, quantas vezes for necessário. Porque a sua mente vai entender que foi superado. Agora, se toda vez a gente para, não consigo, não vou, essa trava ela acaba ficando mais forte. Você usou essa coisa do volante, né, do dirigir, e eu uso essa metáfora sempre que eu vou explicar, ou para um sonoplasta, ou para quem trabalha comigo. O bom motorista você conhece quando a noite é chuva, quando está à noite, quando está na chuva, quando a estrada é esburacada. Num dia de sol, de céu azul, você não percebe o bom motorista, você percebe ele na adversidade. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Então, à medida que a gente vai fazendo, que o teatro ele é treino, é ação. A gente estuda, mas a gente precisa da prática. Muita gente fica só no plano das ideias e não executa. E muita gente executa demais sem pensar. Então é preciso ter o equilíbrio, mas é preciso que faça, que não tenha medo de fazer, de experimentar e de ver que deu errado. Porque o errado, na verdade, não pode ser considerado um erro absurdo e você ser culpado por aquilo, Pra né? te tolir, né? Para te tolir. Aquilo tem que servir como um primeiro experimento para você ter uma Aprendizado. base para melhorar a partir dali. A Isso- forma como você enxerga esse momento, né? É porque a pessoa, por exemplo, você pede para a pessoa construir um projeto para você de uma casa. Tá, ela até pode trazer tudo pronto para você ver, mas antes disso, ela começou devagar. Primeiro ela fez um esboço. Ah, mas eu quero assim. Ah, esse não ficou bom, vou fazer outro até chegar no ideal. Como é que o adolescente, a criança, o adulto, o idoso pode fazer contato para entrar numa das suas turmas de aula de teatro? Teatro Denise Peixoto no Instagram. Ou 21 964 63 71 12. 964 63 71 12. Eu conheço esse telefone, não sei de algum lugar, acho Pois que é. memorizei. 21 964 63 71 12. Ou Teatro Denise Peixoto. Teatro Denise no Instagram, né? No Instagram. E lá também tem várias Facebook. imagens, tem várias. Tem, minha vida tá toda lá. Então também. Então Facebook também, né? Também. Perfeito. Em um minuto, você diz para nós em que momento você disse: agora eu acredito em mim e no meu potencial. Acreditar em si é o nome do programa, por isso a gente faz essa pergunta. Quando uma vez eu fui substituída num espetáculo, porque eu passei mal e não tinha ninguém para me dizer vai. E eu vi que depois que eu estreiei, que a peça aconteceu e eu melhorei, eu disse para mim mesma: nunca mais eu vou deixar ninguém dizer que eu não posso. Então, não importa o que aconteça, eu posso estar com dor, sem dor, não importa. Eu vou. E é por isso que eu tô aqui hoje vivendo o que eu acredito e o que eu sonho. Ai, meu Deus. É isso, gente. Chegamos ao fim do programa, em lágrimas, emocionada. Eu era muito jovem, A entrevista mais difícil da minha vida. Porque quando você conhece a pessoa há 35 anos e você sabe todos os passos dela, ou pelo menos acredita saber de todos os passos dela, você fica com muito mais responsabilidade. E eu estou muito nervoso no dia de hoje para fazer essa entrevista, né? Não sei se o público percebeu. Parabéns pela sua atividade, parabéns por tudo que você representa para muita gente. Denise Peixoto. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito por ter obrigada a aceito o nosso vocês, convite. que alegria! Ai, que bom. E sexta-feira que vem tem mais, né? Isso. Sexta-feira que vem, 8h10 da noite, tem mais. Acreditar em si, com a Estela Vida e com o Davi Rangel. Davi Rangel. Tá Até certo. a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.